Graças e paz a todos, eu sou Jorge Alves, estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de leitura e de reflexão no texto de Lucas, que é o texto que nós estamos estudando, nesse mês. Tenho estado um pouquinho ausente devido a alguns compromissos, mas essa semana acredito que daqui em diante eu consiga estar mais frequente aqui com essas lives. No último encontro, nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 até o 36. Hoje nós vamos dar continuidade lendo a partir do verso 37. Então, se você tem uma Bíblia, se você disponibiliza de uma Bíblia ou livro, ou no seu tablet, ou no seu smartphone, abra comigo em Lucas, capítulo 6, verso 37. Diz assim o texto: Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Bom, essa sessão que a gente está lendo aqui, já dos dois últimos encontros, porque basicamente desde o verso 17, desde Lucas 6,17 até o final desse capítulo 6, nós temos aqui a versão do Sermão do Monte de Lucas. É uma versão resumida, é uma síntese do texto, do texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus. E sendo essa síntese, logicamente que Lucas ele escolhe alguns trechos, alguns poucos trechos para compartilhar, para que a comunidade que fosse receber esse texto pudesse entender não somente os aspectos da lei, porque existe muito da lei judaica. Basicamente, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é uma releitura de Jesus da Torá, é uma releitura dos textos, da Torá hebraica. Como Lucas ele está escrevendo para uma comunidade de não-judeus, uma comunidade de estrangeiros, então ele procura trazer alguns aspectos apenas do Sermão do Monte, que principalmente estão relacionados com a forma como as pessoas vão viver a sua vida cristã, a forma como elas vão trilhar o caminho de Jesus. E dentro disso, nós chegamos exatamente nessa passagem onde Jesus ele fala: não julguem e vocês não serão julgados. Essa fala ela já está presente muito na tradição judaica. Você tem textos da tradição dos judeus, chamada de Torá oral, que já existe essa ênfase em você tomar cuidado com os seus julgamentos, com aquilo que você fala. Mas primeiramente a gente precisa entender do que esse texto está falando, porque todo tipo de julgamento que Jesus está falando, do que especificamente Jesus está falando?
Porque quando a gente lê a olho nu, nesse primeiro momento, não julguem e vocês não serão julgados, dá a impressão que não se pode fazer nenhum tipo de avaliação, dá a impressão que mesmo o julgamento de um tribunal pode ser condenado aos olhos de Jesus, e não é isso que ele está falando. Na verdade, quando ele está falando não julguem, não condenem, né? Porque aqui é usado duas negativas. Não julguem e não condenem. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Ele está falando mais especificamente de uma questão aqui do tribunal, de que na verdade não se deve fazer julgamentos injustos, não se deve lançar uma condenação a alguém de forma injusta. Já dentro da tradição judaica já existia o seguinte provérbio, que quando um juiz ele fosse julgar uma lei, que ele imaginasse que ele estivesse julgando a si mesmo. E para que ele não exercesse injustiça, para que ele não cometesse injustiça, para que ele não cometesse equívocos, para que ele não deixasse que diante de uma situação, mesmo que fosse severa, mesmo que fosse uma situação complicada, que ele não deixasse que os seus sentimentos o levassem a fazer um julgamento errado. Então Jesus ele começa falando aqui da questão dos tribunais. Vale se lembrar que aqui aos pés de Jesus, reunidos ouvindo Jesus, estão os discípulos, está a grande massa, mas também estão os líderes religiosos, estão pessoas que pertencem ao Sinédrio. Então ele começa falando para não se fazer julgamentos injustos, para não se cometer equívocos. Ele não está dizendo que um tribunal, por exemplo, não deve exercer o julgamento, porque o tribunal ele existe, as leis existem para serem cumpridas, as leis existem exatamente para trazer organização para uma sociedade, para trazer organização para a vida, para proteger a vida, porque o propósito da lei, principalmente da lei judaica, ou de qualquer lei, né? Qualquer código civil de um país, a proposta da formulação, da elaboração de leis é proteger a vida, é gerar o bem-estar, é preservar a continuidade histórica de uma nação, é levar aquele povo, aquele determinado grupo, a viver de forma saudável. A justiça ela serve para isso, para levar a sociedade a viver de forma equilibrada. Toda a constituição de um país visa exatamente isso, o bem-estar geral de todas as pessoas. Então, Jesus não está sendo contra o tribunal, não está sendo contra a aplicação das leis, não está sendo contra o julgamento que um tribunal ele exerce, porém, ele está dizendo que, em termos de tribunal, em termos jurídicos, vamos dizer assim, que deve-se exercer juízo com justiça, que deve-se exercer a execução de um determinado julgamento com doses de justiça e misericórdia, com imparcialidade e não com injustiça, ok? Porém, a fala de Jesus ela não se estende apenas ao sinédrio, não é apenas uma leitura, apenas, vamos dizer assim, de leis, né? Não é uma leitura apenas jurídica da Torá. Jesus ele também está aplicando esse ensino, ele está aplicando essa verdade para o comportamento das pessoas. Você pode ver que ele começa com duas negativas. Não julguem
não condenem. Mas a terceira é uma afirmação positiva. Ele diz o quê? Perdoem. Se nós retirarmos dessa frase somente essas 3 sentenças, não julguem, não condenem, mas perdoem. Depois o próximo texto está em conexão e ele fala doem-se, né? Aqui o texto está dizendo deem, mas a ideia é doem-se. Então, 2 negativas, não julguem, não condenem. 2 afirmativas, perdoem e doem-se. Quando nós olhamos para esse contraponto, para essas 2 situações aqui, elas são colocadas uma contra a outra, uma confrontando a outra. Ele está dizendo exatamente como deve ser a vida de um discípulo de Jesus, de alguém que quer viver nessa dimensão do reino de Deus, que quer viver de acordo com o caminho que Jesus está trilhando. E o caminho que Jesus está trilhando é um caminho onde ele ensina que não cabe a nós exercer justiça própria. Porque quando ele começa falando, né, e agora eu estou trazendo isso, estou saindo de uma questão, vamos dizer assim, rabínica, da lei judaica, para uma questão pessoal. Porque o ensino de Jesus também alcança essa esfera pessoal. Da mesma forma que você tinha juristas ali, que você tinha os teólogos da lei, ouvindo Jesus, e Jesus começa a falar de uma questão, vamos dizer assim, rabínica, também está ali a grande massa, também está ali o povo, também estão ali sentados seus discípulos. E aí Jesus ele traz isso de um nível geral para um nível particular para dizer o seguinte, olha, não executem justiça própria. A justiça ela cabe aos tribunais e a justiça primordialmente cabe a Deus, está nas mãos de Deus. Porque até mesmo os tribunais são passíveis de falhas. Se Jesus ele está falando primeiramente em um termo jurídico, para que se exerça o juízo, exerça-se o julgamento com misericórdia, exerça-se o julgamento no tribunal de forma justa, então é porque ele está dizendo que haviam injustiças. Enormes injustiças eram cometidas nos tribunais. E o próprio Jesus ele foi alvo de uma injustiça, foi alvo de um julgamento injusto. Ele foi acusado pelo tribunal judaico de um crime de blasfêmia. Ele foi acusado pelo tribunal judaico de se fazer semelhante a Deus. Então, um crime de blasfêmia. Diante do tribunal romano, ele foi condenado por um crime de sedição. O que é sedição? Rebelião. Ele era um rebelde que estava incitando o povo contra Roma. Por isso que na cruz de Cristo, você vê que tem uma tarja sobre a cruz, né? Pelo menos o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, registra isso. Aquela tarja que era colocada sobre a cruz era o indicativo do crime. A cruz era um instrumento de punição romana, porém a tarja, a faixa que estava ali, a placa que estava ali sobre a cruz, estava indicando a sentença, qual era o crime que aquela pessoa havia cometido para estar sendo crucificada. E sobre a cruz de Jesus estava escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. Ou seja, ele está se proclamando rei, ele está se proclamando independente e autônomo do Império Romano. Então esse é o crime pelo qual Roma, o Império Romano, julga. Então o que você percebe? Que o próprio Jesus
foi alvo de injustiças dos tribunais humanos. Por isso ele começa essa fala indo, né, ao encontro dessa questão jurídica. Mas ele traz para uma esfera pessoal da vida humana, que é a esfera de nós não tentarmos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, de nós não exercermos condenação, de nós não exercermos juízo sobre as outras pessoas, que na verdade o juízo pertence a Deus. Vale se lembrar, e o contexto aqui imediato da passagem, a passagem que nós lemos no último encontro, que foi do 27 ao 36, fala muito sobre isso. Fala muito de não exercer vingança, de não devolver na mesma moeda. O apóstolo Paulo, ele sintetiza esse ensino de Jesus aqui do Sermão do Monte, lá em Romanos, capítulo 14, quando ele começa a falar assim: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Se teu inimigo estiver nu, cubra. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que Paulo estava dizendo? Olha, o juízo pertence a Deus. Quem vai cobrar dessas pessoas é o Senhor. Quem vai tratar com a maldade dessas pessoas é o Senhor. Quem vai trazer o juízo é o Senhor. Mas da sua parte, lógico, em relação às pessoas que nos hostilizam, em relação às pessoas que querem o nosso mal, lógico, nós não vamos tá ali com elas não vão fazer parte do nosso convívio, né? Porém, as pessoas que nos hostilizam, elas não podem ser alvos do nosso ódio. Aliás, nós não devemos gerar esse tipo de sentimento de ódio, de vingança, de rancor dentro do nosso coração. Primeiro, porque ele é um sentimento autodestrutivo. Todas as vezes que eu gero amargura, todas as vezes que eu gero rancor, eu estou condenando a mim mesmo. E aí você vai se perguntar, mas por quê? Porque à medida que eu vou nutrindo sentimentos ruins no meu coração, é como se eu estivesse criando uma árvore de maldições. É como se eu plantasse as sementes de uma árvore de maldições que mais cedo ou mais tarde vai dar fruto. Todas as vezes na minha vida que eu cultivar sentimentos negativos, sentimentos ruins, por mais doloroso que tenha sido o processo, o momento que a gente tenha passado, mas todas as vezes que nós ficarmos cultivando esse tipo de sentimentos dentro do nosso coração, esses sentimentos eles vão ganhar forma, eles vão ganhar força dentro de nós, a tal ponto de que pode chegar um momento e um tempo da nossa vida que a nossa vida não seja mais dirigida por Deus nem por sua palavra, mas que a nossa vida seja dirigida pelos nossos sentimentos, pelas nossas dores, pelas nossas mágoas, pelos nossos rancores, pelas nossas frustrações. E aí você se torna uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa amargurada. Quantas vezes, eu acho que essa não é somente uma experiência minha, mas também é uma experiência sua. Quantas vezes nós não encontramos pessoas em que, quando você olha para elas, você vê aquele semblante pesado, você vê que aquela pessoa ela não tem um sorriso nos lábios, que ela não tem brilho, ela já se tornou uma pessoa opaca, sem brilho, sem expressão, ela não consegue brincar, ela não consegue se divertir, ela não consegue ter momentos de alegria. Por quê? Porque são pessoas onde as suas mágoas, onde os seus rancores, onde as suas dores cresceram na sua vida a tal ponto de governarem a sua vida. Elas não são mais governadas, elas não são mais dirigidas pela alegria do Senhor, elas não são mais governadas
pela vida de Deus, mas ela deixou que essas forças ganhassem espaço no seu coração a tal ponto de serem elas agora que ditam as regras, serem elas agora que conduzem a vida delas. E é muito triste, muitas vezes na minha caminhada, muitas vezes no meu dia a dia eu me deparo, eu encontro pessoas assim, que as suas dores, as suas mágoas, os seus ressentimentos tomaram conta da sua vida a tal ponto dessas situações governarem. E quando você olha para uma pessoa assim, você vê que ela não consegue ter um relacionamento saudável com Deus, porque a nossa espiritualidade é afetada, a nossa comunhão com Deus é afetada. Pessoas assim não conseguem estar bem consigo mesmos, não conseguem se amar, não conseguem se valorizar, elas estão de mal consigo mesmas. E seus relacionamentos, suas convivências são adoecidas. Elas não conseguem conviver com os outros. Sabe por quê? Porque ela não consegue mais confiar nos outros. Ela não consegue mais olhar para os outros. Ela não consegue mais estender a mão para os outros. Por quê? Porque as suas dores governam a sua vida. E isso quando o apóstolo Paulo ele fala sobre que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, lá em Efésios 6, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade, Paulo ele está falando de um nível de batalha espiritual, de um nível de guerra que vai muito além daquela coisa de sai em nome de Jesus, sabe? Paulo está falando de forças espirituais, de ações espirituais que agem de maneira silenciosa, mas que podem exercer domínio e governo sobre a vida de uma pessoa. Esses sentimentos ruins, esses sentimentos negativos, quando cultivados dentro do nosso coração, potencializam essas ações, potencializam essas forças espirituais, que vão agir de uma maneira muito sorrateira, muito sensível, e que não é algo que você diga assim, sai em nome de Jesus, não dá para se exorcizar. E com o passar do tempo, esses sentimentos ruins governam a vida de uma pessoa, como eu acabei de dizer há pouco, e as nossas relações, as nossas vivências passam a ser conduzidas por esse tipo de sentimento. Quando alguém está vivendo assim, ela está num estado de adoecimento. Ela está adoecida espiritualmente, ela está adoecida emocionalmente e ela estará muito provavelmente adoecida fisicamente. Porque somos integrais. Espírito, alma e corpo é uma conexão só, é uma unidade só. Quando um desses aspectos da nossa vida é afetado, todo o restante também é afetado. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiramente, Jesus diz: não julguem, não condenem. Ou seja, não exerçam um juízo próprio, não exerçam a hostilidade, não exerçam pré-julgamentos. Cuidado com as palavras que saem da nossa boca, né? Nós devemos ter um cuidado enorme com isso, porque as nossas palavras expressam como nós pensamos, como nós sentimos e provavelmente elas expressam como nós vamos agir. Então, todo cuidado é pouco. As nossas palavras, elas expressam tudo que está dentro da gente, né? Jesus já disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nas nossas palavras, elas carregam as nossas dores, a nossa raiva, cólera, ira, decepção, elas estão expressas. Às vezes é necessário pôr para fora tudo isso, mas não pegar isso e fazer dessas palavras ruins, dessas palavras negativas, dessas palavras de hostilidade em relação à vida das outras pessoas uma prática, porque isso também vai nos adoecendo. Então, para combater isso, Jesus ele usa dois termos negativos: não julguem, não condenem.
E aí ele usa dois termos positivos: perdoem. Perdoem. Essa é a palavra. Perdoem e serão perdoados. Ou seja, o que é liberar perdão? Liberar perdão é esquecer o que foi feito? Não, não é esquecer o que foi feito. O que aconteceu, aconteceu. O que houve, houve de fato. Faz parte da nossa história, faz parte do nosso processo histórico, ok? Essa ideia de que nós devemos esquecer as coisas que acontecem em nossa vida, ela não é uma ideia saudável, porque esquecer não é saudável. Você pode ver que existe uma doença que está atrelada ao esquecimento. Quando alguém é diagnosticado com Alzheimer, qual é uma característica do Alzheimer? Qual é a principal, aliás, característica do Alzheimer? É a perda da memória. E aí, quando você pega um paciente que tem essa patologia, você fica profundamente, quando você encontra uma pessoa e você convive com alguém que sofre de Alzheimer, você percebe que como é doloroso perder as lembranças, como é doloroso não saber quem você é, como é doloroso esquecer toda a história de uma vida. Então, perdoar não está relacionado com esquecer. Perdoar está relacionado com dois aspectos. O primeiro é: eu não vou me vingar. Eu não vou me vingar. Eu não vou devolver na mesma moeda. E o segundo aspecto é: eu não vou guardar rancor. Eu não vou alimentar esse sentimento ruim de ódio, de raiva, de amargura no meu coração. Eu não vou deixar que isso faça parte da minha vida. E aí o que a gente faz? A gente declara que perdoa. A gente diz que o que a pessoa fez está feito, mas que eu não vou condená-la por isso. Que o que ela fez está feito, mas que eu vou fazer questão de jogar para trás. Lançar para trás não é esquecimento. Lançar para trás é não ficar grudado, olhando para aquilo, fazendo com que aquilo se torne o seu presente contínuo. Não, ficou no passado. Vida que segue. E o que acontece em relação a isso? Quando a gente faz isso, a gente entende uma outra verdade. Que, lógico, aquela pessoa, ela pode ter se arrependido de fato, e o arrependimento daquela pessoa, ou o arrependimento de qualquer pessoa, inclusive o nosso, qualquer arrependimento ele é comprovado por atitudes diferentes. Não existe arrependimento que eu digo assim: eu me arrependi, me perdoa. Arrependimento não é uma coisa que se fala, não é algo da boca para fora. Arrependimento é uma atitude do coração. O que é arrependimento dentro da tradição bíblica? A palavra arrependimento, o termo é shuv. O que é shuv? É retornar, é voltar, é dar meia volta. Ou seja, você estava indo numa direção e você agora vai ir numa outra direção contrária àquela. Ou seja, se a sua direção era uma direção que trazia dor, que promovia sofrimento, que trazia injustiças, então agora você vai caminhar numa direção que vai promover cura, que vai promover justiça, que vai promover vida. Então, arrependimento é demonstrado, se torna reconhecível pelas atitudes, não pelas palavras. Lógico que o começo são as palavras, é a confissão, mas se evidencia por frutos. Não é isso que João Batista fala? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Produzam, pois, frutos que demonstrem o arrependimento de vocês. Atitudes que mostrem que vocês mudaram. Isso é arrependimento.
Então, o que vai acontecer? Logicamente, quando você perdoa uma pessoa, o critério de você aceitá-la de volta no seu convívio ou não aceitá-la é algo muito pessoal. Não existe aquela coisa assim, eu perdoei e eu tenho que trazer para perto. Eu perdoei e cada um segue a sua vida. É um critério muito particular, porque ambas as coisas podem acontecer. Você pode ter perdoado e não querer mais conviver com aquela pessoa. Você pode ter perdoado e não querer conviver mais com aquela pessoa porque aquela pessoa ela tem uma enorme probabilidade de ser tóxica na sua vida, de produzir coisas ruins na sua vida. E você não vai ali, você foi mordido por uma cobra, você não vai pôr a mão para ser picado de novo, né? Perdoar passa também pelo crivo da nossa inteligência emocional. Então vai ter situações que você vai perdoar, você vai colocar aquela pessoa de lado, você vai seguir a sua vida e você vai estar aberto, como você perdoou, como você não exerce vingança, como você não guarda rancor, como você não deixou esses sentimentos se enraizarem na sua alma e se transformar numa árvore de maldição, você continuará aberto para amar outras pessoas, aberto para confiar em outras pessoas. Porque a pior coisa que pode existir na nossa dimensão humana é nós não confiarmos mais em ninguém. Quando nós não confiamos mais em ninguém, quando nós não acreditamos mais em ninguém, quando nós não somos mais capazes de dar um voto de confiança para uma outra pessoa, isso demonstra que uma situação ruim, uma situação de amargura, de rancor, de decepção tomou conta do nosso coração a tal ponto de controlar a nossa vida. E a nossa vida, ela não é controlada, ela não deve ser controlada pelas nossas emoções negativas. As nossas vidas não devem ser controladas pelas nossas dores. Nossa vida precisa ser controlada pela presença de Deus, pela direção de Deus, pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Porque somente ela pode produzir cura, restauração e vida abundante em nós. Então eu perdoo a outra pessoa. Ainda que eu não queira mais estar convivendo com ela, eu perdoo a outra pessoa e sigo a minha vida em amor a Deus, em amor às outras pessoas. Sigo a minha vida tendo fé em Deus, mas também estando aberto para estender a mão e confiar em outras pessoas. Aí pode surgir a pergunta, mas se eu fizer isso com outra pessoa, se eu estender as mãos para outra pessoa e a outra pessoa também me ferir e a outra pessoa também me machucar, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Não guarde ira, não guarde rancor, não se vingue. Perdoe. Se não der para continuar convivendo, se a pessoa não se arrependeu de fato, coloca de lado, segue sua vida. Se você fizer isso, você vai construir uma mentalidade e uma vida capaz de crescer, porque nesse processo de perdão, nesse processo de não exercer vingança, nesse processo de não ficar guardando ira, nem rancor, nem mágoa, nem ressentimento, nem ficar preso ao passado, com a mente lá presa ao passado, nesse processo você está crescendo, você está amadurecendo espiritualmente, você está amadurecendo psicologicamente. Você está criando uma mentalidade saudável, você está criando um mindset. A gente fala tanto hoje em mindset na atualidade, e o apóstolo Paulo fala que nós deveríamos ter a mente de Cristo, que a obra de Deus em nós, o Espírito Santo está trabalhando em nós para forjar, para moldar o seu Filho em nós, que o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos fazer semelhantes a Jesus. E ser semelhante a Jesus é ter uma mente como a mente de Cristo. E como é a mente de Cristo? É uma mente perdoadora. Não é uma mente vingativa, pode ter certeza disso. Não é uma mente rancorosa. E a prova disso é ele na cruz, debaixo de uma tortura sem tamanho, debaixo de uma dor enorme,
debaixo de profunda agonia, dizendo para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o modelo de mentalidade, de sanidade que Deus quer produzir em nós. Esse é o modelo de ser humano que Deus quer trabalhar em nós. Nos levar a esse nível. Nos levar a esse nível de pessoas que continuam a jornada, que continuam caminhando, que continuam conquistando, que continuam realizando e que não se permitem que a poeira da estrada os defina, que não permite que as dores, que as situações, que as fases, que os ciclos da vida se tornem definitivas e eternas no seu coração. Você só morre no deserto se não houver uma terra prometida dentro do seu coração. Se no seu coração só existir deserto, é no deserto onde você vai ficar. Mas se no seu coração e nos seus olhos estiver um alvo, que é a promessa, que é a nova terra, que é o novo tempo, que é a nova história, que é a nova vida, você vai viver isso. Porque assim como nós pensamos, assim nós somos. Como nós idealizamos, assim nós vivemos. Por isso eu digo a você: perdoe. Não julgue, não condene. E essas palavras são de Jesus. E ele fala: perdoem. E no verso 30 ele fala: doem. Doem. Dê. Isso aqui já está em conexão com os versos anteriores, né? No verso 30 ele diz: dê a todo aquele que lhe pedir. E aí no verso 38 ele fala: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. E essa frase é uma frase aqui célebre do judaísmo. Jesus ele não inovou aqui nessa frase final. Ele usa uma frase dos rabinos, uma frase da tradição judaica. Pois com a medida que usarem, também será usada para medir vocês. O que ele está falando é de um princípio, que aquilo que você faz para os outros será feito para você, que aquilo que você sente, que aquilo que você exterioriza, que aquilo que você coloca para fora, volta para você. Se construirmos uma vida entregando e tendo atitudes de ódio, nós vamos receber ódio. Se tivermos uma atitude em nossa vida de rancor, de palavras ruins, de palavras negativas, de palavras que agridem os outros, é isso que nós vamos receber de volta. Mas se nós praticarmos bondade, amor, solidariedade, é isso que nós vamos receber de volta. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, são como sementes. Nós lançamos as sementes e uma hora nós vamos colhê-la. A pergunta é: o que você quer colher na sua vida? Para que você queira colher o melhor, precisa plantar o melhor. E a plantação, o plantio, começa hoje. Começa no aqui e agora. E aí no amanhã nós vamos colher. Nós não vamos colher da parte dos homens, nós vamos colher da parte de Deus. Talvez você fale: mas eu coloquei minha vida, meu coração nesse projeto, eu ajudei essa pessoa, eu me envolvi nesse negócio, e tudo que eu me doei, tudo que eu dei, tudo que eu coloquei meu coração, tudo que eu dei o melhor de mim, eu só recebi em troca ingratidão, traição, dores. Não é dos homens que você irá receber, é da parte de Deus. Da sua parte, continue o seu caminho. Continue olhando para o alvo. Continue olhando para Jesus. Continue crendo na boa palavra do Senhor. Continue crendo na fidelidade do Senhor. Continue permitindo que Deus faça de você, que o Pai faça de você alguém semelhante ao Filho. O Filho é o nosso alvo.
o Filho é a nossa meta. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, o prêmio, o alvo é Jesus. O alvo é se tornar como Jesus. O alvo é viver em plena comunhão com Jesus. O alvo é se permitir ser transformado por Deus a cada dia, porque quando Deus pode transformar a gente pelo lado de dentro, todas as coisas se transformam pelo lado de fora. Às vezes nós queremos viver tantas mudanças no nosso exterior, queremos que tantas coisas mudem ao nosso redor, mas nós não estamos dispostos a mudar a nós mesmos. A transformação que você quer do lado de fora começa aqui dentro. Deixe que as verdades de Deus, que o caminho de Jesus, que essa nova vida, essa nova história e esse novo caminho se processem do lado de dentro. E certamente você vai caminhar e ao longo da sua jornada você verá profundas mudanças ao seu redor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por esse momento, que o teu Espírito ele possa iluminar a nossa consciência e nos levar a estas verdades, Senhor. Não só a consciência de compreendermos essas verdades, mas de colocarmos em prática em nossas próprias vidas. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós nos deparamos com os nossos gigantes internos. Nós nos deparamos com os nossos medos, com as nossas frustrações, com as nossas angústias, com os nossos temores, com sementes ruins que já foram plantadas e que talvez nesse momento já estão germinando, já estão até mesmo florescendo em nosso coração. Outras pessoas em que essa árvore ela já cresceu e ela já está dando frutos e é necessário agora uma poda. Há necessidade agora de ser arrancada. E esse é um processo difícil, é um processo muito doloroso. Mas, Senhor, que cada filho teu e cada filha tua que aqui se encontram, que estão assistindo essa live, possam permitir, Senhor, que o Senhor toque em suas vidas e as cure. A tua palavra diz em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Cura-nos, Senhor, restaura-nos, leva-nos e eleva-nos para este novo nível, este nível onde nós vamos agir semelhantes a Jesus. Forma o teu Filho em nós e nos leva a experimentar toda mudança, toda transformação que precisa acontecer do lado de dentro, para que a nossa história possa ser mudada do lado de fora. Que a tua bênção e a tua paz esteja sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.